Você quer aprender Pen Test, qual é a primeira coisa que você faz? Provavelmente corre para o Kali Linux e começa a soltar comandos que viu em algum vídeo, né? Pois é, e aí já mora o primeiro e talvez o maior erro de todos. O seu primeiro hack não é contra um sistema, é contra a sua própria desorganização. A verdade nua e crua é que um pentest de sucesso é 90% planejamento e comunicação e só 10% de festa no teclado. E é por isso que, neste vídeo, eu vou te entregar o plano de 5 passos que realmente separa os amadores dos profissionais. E o jogo começa muito antes de você digitar a primeira linha de código. Você vai descobrir o framework completo que os profissionais usam, desde a conversa inicial com o cliente e a definição das regras do jogo, passando pelas fases técnicas que importam até a entrega de um relatório que realmente impressiona e faz o cliente te ligar de novo. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar não é só sobre ferramentas, é sobre como construir uma carreira sólida e respeitada em cibersegurança. Vamos começar pelo alicerce de tudo, a parte que a maioria dos iniciantes ignora e, ironicamente, a mais crítica para qualquer profissional, o pré-engajamento. Em outras palavras, definir as regras do jogo. Você pode ser um gênio técnico, encontrar a vulnerabilidade mais absurda do planeta, mas se você testar o sistema errado ou fizer isso fora do horário combinado, você não só arrisca seu emprego, como pode encarar consequências legais bem sérias. O escopo é o seu contrato, sua permissão para atacar. É o documento que te protege. Sem ele, você não é um pentester. Você é um curioso fuçando onde não deve, e isso tem outro nome: criminoso. Simples assim. Um cara nos Estados Unidos, cheio de boas intenções, achou uma falha grave numa empresa gigante e quis ajudar. O resultado? Foi preso porque não tinha autorização explícita para testar aquela rede. O escopo é o que impede que isso aconteça com você. Então, como se define um escopo de verdade, né? Imagine que um cliente te ligue e diga: quero que você teste a segurança da minha empresa. Sua resposta nunca pode ser fechado, começo amanhã. Sua resposta tem que ser uma bateria de perguntas. A primeira coisa é entender o porquê do cliente. Ele quer achar falhas críticas antes que um criminoso ache, precisa cumprir uma exigência de conformidade tipo a LGPD, quer testar a resiliência de um aplicativo novo antes de lançar, saber o motivo, direciona todo o seu esforço. Com o objetivo claro vêm as perguntas práticas. As 3 perguntas cruciais são: o que exatamente eu posso testar? Isso define os ativos no escopo. Peça por IPs, URLs, domínios. E olha, é super importante perguntar também o que está fora do escopo. Por exemplo, o cliente pode autorizar o teste no servidor web, mas proibir testes no banco de dados que está ali do lado. Testar o que não deve é quebra de contrato. Qual a modalidade do teste? Existem 3 tipos principais. No white box, o cliente te dá o mapa da mina, logins, código-fonte, diagramas de rede. É um teste completo, como se você fosse um funcionário mal intencionado com acesso a tudo. No Black Box, você começa do zero sem informação nenhuma, exatamente como um hacker externo faria. E no Gray Box, você recebe algo no meio do caminho, como um login de usuário comum, para simular um cliente com más intenções, por exemplo. A modalidade define sua abordagem e quanto tempo você vai precisar. Quais são as regras de engajamento? Isso inclui o cronograma, quando os testes podem acontecer. Muitas empresas só liberam testes de madrugada ou nos fins de semana para não atrapalhar a operação. Também define o que é proibido. Ataques de negação de serviço, DOS, que podem derrubar um sistema, são quase sempre um não gigante. E claro, quem são os contatos de emergência se algo sair do controle. Essa fase de planejamento é a base de tudo. Um escopo mal feito resulta em trabalho porco, cliente bravo e, no pior caso, um processo. Gaste tempo aqui, faça um documento detalhado, uma proposta formal e garanta a assinatura dos 2 lados. Esse papel é o seu alicerce. Ok, escopo definido, contrato assinado, tudo certo. Agora sim, a gente pode chegar perto do teclado. Mas calma, não de qualquer jeito. Um pentest profissional segue uma metodologia. As mais conhecidas são as do OWASP para web, do NIST, e a que vamos usar de base, a PTS, Penetration Testing Execution Standard. O PTS organiza o caos em fases lógicas. Vamos simplificar isso em 4 passos práticos.
Passo 1. Reconhecimento, a fase do detetive. Sua primeira missão técnica é coletar o máximo de informações públicas sobre o alvo. Você ainda não está atacando, está agindo como um detetive montando um dossiê. O objetivo é entender a superfície de ataque, que tecnologias eles usam, quais IPs e domínios pertencem a eles, quem trabalha lá. Aqui você vai usar ferramentas que são, na maioria, passivas, ou seja, você não toca na infraestrutura do alvo ainda. E pode acreditar, sua principal ferramenta nessa fase é o bom e velho Google. Usando técnicas de Google Hacking ou Google Docs, você encontra arquivos de configuração esquecidos, painéis de login secretos e documentos que não deveriam estar ali. Outras ferramentas essenciais são o ROIS, para descobrir dados de registro de um domínio, e o NSLOOKUP ou DIG, para traduzir domínios em IPs. Ferramentas como o Shodan, o Google dos dispositivos conectados, podem mostrar se o seu alvo tem servidores, câmeras ou outros brinquedos expostos na internet. Quanto mais munição você coletar agora, mais fácil fica o resto. Agora que você tem uma lista de alvos, é hora de um reconhecimento ativo. Você vai bater na porta de cada sistema para ver o que ele responde. O objetivo é mapear o terreno, quais portas estão abertas, quais serviços estão rodando nelas e, o mais importante, a versão desses serviços. A ferramenta que reina absoluta nesta fase é o Nmap Network Mapper. Um comando simples do Nmap escaneia um IP e te diz, por exemplo, que as portas 80 Web, 443 Web Segura e 22 Acesso Remoto estão abertas. Mas o Nmap vai além. Com os parâmetros certos, ele tenta adivinhar a versão do software em cada porta. E por que isso é tão crítico? Porque uma versão específica de um servidor Apache, por exemplo, pode ter uma vulnerabilidade super conhecida e já documentada. Identificar a versão é como encontrar a planta de um cofre. Para redes internas, ferramentas como o Enum for Linux podem listar informações de sistemas Windows como usuários e compartilhamentos. Esta fase transforma a informação genérica do reconhecimento em pontos de entrada específicos e potencialmente frágeis. Passo 3. Análise e exploração, encontrando e testando a chave. Com o mapa de portas e serviços em mãos, começa a fase que todo mundo chama de hacking. Aqui, seu trabalho é validar se as fraquezas que você encontrou são realmente exploráveis. Você vai cruzar a informação que coletou, eis e servidor Apache versão 2.449, com bancos de dados de vulnerabilidades como o CVE. Se você descobre que essa versão do Apache é vulnerável a uma execução remota de código, o próximo passo é tentar a sorte. A ferramenta mais famosa para isso é o Metasploit Framework. O Metasploit é uma biblioteca gigante de exploits, pequenos códigos feitos para se aproveitar de uma falha específica. Para aplicações web, a ferramenta que não pode faltar é um proxy de interceptação, como o Burp Suite ou o OWASP-Zap. Com eles você fica no meio do caminho entre seu navegador e a aplicação, podendo analisar e alterar tudo para testar falhas como SQL Injection e Cross-Site Scripting, ACS. A exploração é um momento delicado. O objetivo é provar o risco, não destruir o parquinho. Cada passo tem que ser documentado com prints e comandos. Se você conseguiu acesso, a próxima etapa é a pós-exploração. O que dá para fazer depois de entrar? Dá para virar administrador, dá para pular para outras máquinas na rede. Isso mostra o impacto real de um ataque. Você achou as falhas, explorou as brechas e conseguiu entrar. Show! E agora vem a parte que no final do dia define se você vai ser pago e, mais importante, chamado de novo, o relatório. Técnica sem uma boa comunicação não vale nada. O relatório é o produto final do seu trabalho, sua entrega oficial. Um pentest genial com um relatório pobre é visto como um trabalho medíocre. E entenda uma coisa, um relatório profissional não é só um monte de print de tela jogado num Word, ele precisa ser pensado para públicos diferentes. Por isso ele precisa ter no mínimo estas seções. 1. Sumário executivo. Pense nesta como a primeira página, feita para os diretores e gestores. Essa galera não tem tempo e nem quer saber do detalhe técnico. Eles querem respostas diretas. A gente está em risco? Qual o tamanho do estrago? Quanto vai custar para arrumar? Use linguagem de negócio, sem jargão.
Resuma os achados mais críticos e o impacto em grana, reputação e operação. 2. Metodologia e escopo. Descreva o que foi combinado. Que tipo de teste foi? Black, White, Grey Box? Quais alvos foram testados e quais ficaram de fora? Isso mostra profissionalismo e que você seguiu o contrato. 3. Resultados e detalhes das vulnerabilidades. Esta é a parte da galera de TI e dos desenvolvedores. Para cada vulnerabilidade você precisa detalhar nome e classificação da falha. Use padrões de mercado como o top 10 da OWASP. Descrição: o que é a vulnerabilidade e como ela afeta aquele sistema específico. Prova de conceito POC. Os prints de tela e os passos exatos para um técnico reproduzir a falha. Isso não é negociável. Nível de risco. Use um sistema como o CVSS para classificar a criticidade, crítica, alta, média, baixa, e justifique sua nota. 4. Recomendações de correção. Não adianta só apontar o dedo para o problema, você tem que dar a solução. Para cada falha, dê recomendações claras e práticas de como corrigir. Se puder, aponte a linha de código que precisa de ajuste ou a configuração que tem que mudar. Um relatório bem feito transforma seu esforço técnico em inteligência que o cliente pode usar. É o que permite que eles de fato melhorem a segurança. Então, para o seu primeiro pentest, lembre-se desse mapa. Comece pelo alicerce, uma definição de escopo rigorosa para garantir a legalidade e o alinhamento. Siga as fases técnicas de forma metódica, reconhecimento, escaneamento e exploração, documentando cada passo, e por fim capriche em um relatório profissional, claro e estruturado, que mostre o valor do seu trabalho. Esse é o caminho que separa quem brinca de quem trabalha sério com isso. Se este vídeo te ajudou a entender o processo de verdade, então faça aquele combo completo de apoio, deixe o seu like para eu saber que este conteúdo é útil, se inscreva no canal e ative o sininho. Por quê? Porque os próximos vídeos vão ser um mergulho prático em cada uma dessas etapas e você não vai querer perder. Mas, se você quer acelerar sua jornada e ter um passo a passo completo agora mesmo, eu preparei um material exclusivo. Eu tenho 5 cursos completos de hacking ético que te levam do zero absoluto até o nível profissional, cobrindo tudo que você precisa para o mercado. E mais, para quem quer ir além das ferramentas prontas, eu tenho um curso de programação em Python focado em criar suas próprias ferramentas de automação para você ter um diferencial na sua carreira. Todos os links estão aqui na descrição para você começar hoje mesmo a se tornar o profissional que as empresas procuram. E claro, enquanto você estuda para se tornar um profissional de segurança, não pode esquecer da sua própria proteção. A ferramenta que eu uso e confio é o antivírus da Kaspersky. Ele oferece uma proteção robusta que te deixa tranquilo para focar nos estudos. Se você quiser garantir a sua segurança e ainda apoiar o nosso canal, pode adquirir o Kaspersky através do meu link de afiliado, que também está aqui na descrição. O mercado de cibersegurança está gritando por profissionais qualificados e a sua jornada para se tornar um deles começa exatamente assim, com o passo certo e as ferramentas certas. A gente se vê no próximo vídeo.